estabelecer essas diretrizes a estados e municípios no que diz respeito ao processo de planejamento no território nacional. O Estatuto, ele contém algumas falhas, na nossa visão. Ele teve um capítulo muito importante que foi vetado, que é do Fundo Metropolitano, Fundo Nacional, né, de Desenvolvimento Metropolitano, e hoje existe na Câmara dos Deputados, nós temos trabalhado nisso também, a criação da Subcomissão de Governança Metropolitana, que está fazendo, então, uma revisão nesses artigos do Estatuto da Metrópole. Então, qual é o objetivo final? O que a gente espera disso? Que realmente, a partir de agora, estados e municípios possam, observadas essas diretrizes nacionais, e uma delas é o instrumento do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, a gente tentar, né, fazer de forma compartilhada e de integração de políticas públicas, trabalhar essa questão metropolitana no Brasil. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta, mas é um lembrete ao mesmo tempo, que, além do testemunho, exatamente, porque, na realidade, o que acontece é que também uma outra parte significativa, relacionada muito com o que você expôs, foi extraído do Estatuto, da proposta do projeto inicial do Estatuto da Cidade, e eu queria fazer uma referência muito simples. Tudo que nós vimos da exposição sobre planejamento urbano e que se pratica há muitos anos, ela tem uma base de referência específica. No caso do transporte, as nossas pesquisas de origem e destino, mas é muito específico. Mas a base de todo o planejamento se faz em cima de uma documentação extremamente significativa, continuada, com base real, desenvolvida ao longo dos anos, que é o censo que se faz a cada 10 anos, o censo socioeconômico. Naquela proposta do Estatuto, essa proliferação de regiões metropolitanas, se nós pegarmos de São Paulo a Porto Alegre, eu acho que hoje a costa inteira, com exceção da área de preservação ambiental, é toda metropolitana, para que vocês tenham uma ideia, havia sido feita a proposta de que, nos intervalos entre os 10 anos, a cada 5 anos nesse intervalo, se fizesse um estudo da rede de cidades brasileiras, que estabelecesse, tecnicamente, quais eram as relações dessa rede, do ponto de vista da economia, dos serviços, de todas essas necessidades, e que ela também estabelecesse quais as qualificações para a entrada dos municípios ou saída dos municípios nas estruturas metropolitanas existentes, dando, inclusive, um determinado prazo para que se pudesse fazer a correção daquelas regiões metropolitanas que foram criadas com esses interesses muito mais diretos, políticos locais ou regionais. Esta parte foi suprimida, eventualmente não foi suprimida por interesses políticos, mas por algumas dificuldades operacionais para que isso pudesse ser aprovado dentro do Estatuto, mas, de qualquer forma, seria uma necessidade retomar uma discussão dessa ordem. E eu só queria colocar essa lembrança para que se pudesse, de alguma outra forma, tocar isso no futuro próximo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Meu nome é José Eduardo Castelo Branco, sou da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de deixar uma sugestão, porque a experiência que se tem é que os planos diretores tendem, como salientou bem o secretário aí do município de São Paulo, a serem engavetados, né? Com muita dificuldade, eles saem do papel. E uma sugestão simples que eu sugeriria, era que todos os projetos que fossem objeto de financiamento, seja pelos grandes bancos nacionais, BNDES, Caixa, etc., ou pelos bancos de fomento internacional, BID, BIRD, CAF, etc., que teriam que ter a chancela do governo federal,
fossem respaldados ou tivessem sido embasados, esses projetos tinham que necessariamente constar dos planos diretores de desenvolvimento urbano, como o PDUI que eu estou vendo aí agora. Então, acho que essa é uma forma de fortalecer os planos, é você vinculá-los, os projetos que deles derivarem, serem vinculados aos financiamentos. É uma questão simples, não precisa de lei, não precisa de coisa nenhuma, basta que a CAIM, lá do Ministério do Planejamento e Orçamento, coloque isso numa portaria e, simplesmente, o seguinte: projeto para ser aprovado na CAIM, no caso de financiamento externo, tem que passar pela chancela de um plano diretor metropolitano. Apenas isso. Sem isso, né, é com o poder do dinheiro, né, que nós vamos conseguir que esses planos sejam desengavetados. Apenas isso. Obrigado. Eu vou repassar para complementar a sua sugestão, comentar o Alaor, o Pedretti, ou mesmo o Fernando. Eu entendo, e vou fazer uma observação para poder ser corrigido também. Eu entendo que o Estatuto da Metrópole ele vem para complementar e corrigir a nossa Constituição é muito criticada por ser prolixa, mas ela foi lacônica na questão metropolitana. Então, resultou nesses 80 municípios. Agora, o Estatuto da Metrópole diz, olha, para a União participar dos investimentos metropolitanos, não basta ser uma região metropolitana, precisa obedecer a algumas regras de criação que eles remetem ao REGIC do IBGE, que determina regras, e no IBGE eu tenho a impressão que o REGIC identifica 12 regiões metropolitanas, e não 80. Então, dessa forma, acho que, como também ele se transformará numa lei, o PDUI, eu acho que engloba a sua sugestão, pelo menos o interesse, a intenção era essa. Podia o Pedretti, o Alaor podia comentar, por favor. Bem, eu acho que, inclusive, o Estatuto da Metrópole não diz nada daquilo que é importante dizer. Fundamentalmente, o que é preciso fazer para caracterizar uma região metropolitana, inclusive a norma que corresponde à criação de uma região metropolitana, segundo o artigo 25, parágrafo 3º, diz para que se faz uma região metropolitana, qual é a função disto. É muito objetivo, ou seja, caracterizar os serviços comuns de interesse, ou serviços públicos de interesse comum. Então, o primeiro ponto é o ponto científico, verificar se efetivamente um certo serviço tem características de serviço público comum. Senão, não teria sentido a região metropolitana. Ou qualquer estado pode criar uma região metropolitana como bem entender. Ou seja, então, qualquer município que se vem... Porque, veja bem, a região metropolitana é criada com a compulsoriedade dos municípios participarem dela. Nenhum município internamente pode dizer assim, não quero brincar de região metropolitana, desde que esteja criado pelo Estado, por lei complementar. Então, o município ele é obrigado a participar quando assim definido. Só que o Estado não pode criar a região metropolitana como bem entende. Então, ele pode criar como de fato. Tem 80 regiões metropolitanas. Para quê? Não é? É uma questão muito séria. Inclusive, há outras figuras, não só a região metropolitana, mas também também existem as figuras intermediárias, tá certo? Que às vezes não são nem utilizadas hoje, na verdade. A micro-região, por exemplo, não é utilizada. Não é utilizado isso. Nós temos, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. Muito bem, ele tem como foi dito, inclusive, aqui, que a relação das bacias hidrográficas ultrapassam as dimensões territoriais de uma região metropolitana que está circunscrita aos municípios que envolvem a região metropolitana e que também tem seus limites bem definidos. Mas as funções metropolitanas ultrapassam. As questões hídricas, por exemplo, as bacias, envolvem questões que implicam decisões para além da região metropolitana. Existe uma macro-região metropolitana, Como então fazer, e a Constituição não prevê isso, mas como fazer para a gente ajustar a região metropolitana com a macro-região? Então, é necessário, na verdade, para que seja um critério digamos, científico, adequado, apropriado, é verificar
se uma certa região urbana tem ou não a exigência de serviços comuns. Como o caso, por exemplo, de São Paulo. É tranquilo. A questão do metrô. O metrô, por exemplo, o que ele é? Simplesmente ele está situado territorialmente em São Paulo. Só no município de São Paulo. Mas sendo do município de São Paulo, por que não fica com o município de São Paulo o metrô? Mas não, porque ele é uma função metropolitana. Ele tem um exercício de polarização para além da região metropolitana, para além dela. Porque ele polariza outras linhas, outras funções modais de transportes que estão muito ligados a ele, fundamentalmente. É muito importante o estudo do metrô em razão de todo o contexto de mobilização, de mobilidade na região metropolitana. Serviços comuns de interesse metropolitano. A questão do saneamento básico. Foi muito colocado isso, discutido no Supremo Tribunal Federal. Saneamento básico aqui é do município, ou da região metropolitana, ou é do Estado? Veja que interessante, era uma discussão terrível. Município, região metropolitana ou Estado? Então, essa discussão foi imensa. Por quê? Porque havia interesses básicos em relação a muitas empresas e companhias de saneamento privadas, que queriam tomar conta desse filé mignon, em alguns casos. O caso de São Paulo, por exemplo, era um filé mignon, uma densidade populacional que leva a facilidades, a vantagens excedentes em termos econômicos para a exploração do sistema de saneamento de São Paulo. E aí, como é que fica? Aí, é como eu disse na minha proposta. Aqui, precisa ver, coloca bem que existe o setor privado, que ele é uma participação, ele combina com o setor público. Mas nem sempre. Nem sempre. O setor privado, muitas vezes, quer esganar o público. Às vezes a gente fica muito colocado na ineficiência do público. Não é não, só isso, não. Existe muita dimensão privada que quer engolir o público por interesses privados. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, que implica uma política de crítica, de função crítica, não apenas descritiva do mundo. Preciso criticar, verificar por que acontecem tais coisas. Então, essa é uma questão. Uma sugestão. Foi colocada a questão aqui toda do planejamento da cidade de São Paulo. Aí você pode pensar, bom, então por que não se faz um planejamento global, que é o PD, o I, é global? E esse planejamento global, que se refere às exigências da cidade como um todo, da metrópole como um todo, evidentemente, não é cada município, sem levar em conta absolutamente nada das instituições básicas do município. O município tem que participar das discussões do planejamento, tranquilo, necessário, para colocar os seus problemas. Aí se faz o planejamento global, toda, segundo as necessidades metropolitanas, sem considerar a estrutura institucional, só considerando a estrutura físico, certo, estrutural da cidade, as necessidades sociais, econômicas da cidade. Esse é o planejamento real. E depois é que se poria a rede institucional em cima desse planejamento e se verificaria o que fica como responsabilidade do Estado, o que fica como responsabilidade de cada município em relação a essa totalidade. Não é complicado. Mas não se faz isso. Está se fazendo o planejamento local, metropolitano, levando em conta esse município, aquele município, as questões específicas de cada município, do ponto de vista institucional. Mas se cada um tem autonomia, cada um vai colocar o que ele quer, o mais possível. Não, tem que haver, primeiro, uma unidade, uma empresa, tá certo? Ampla, envolvendo também os interesses dos municípios, para planejar a cidade, e não as condições institucionais ainda. Depois que tivermos o planejamento feito por todos os técnicos, não só do Estado, regional, da metrópole, e também os técnicos envolvidos dos municípios, tendo o plano, agora, gente, o que nós vamos fazer? Bom, agora vamos, então, jogar em cima a rede institucional dos municípios e verificar o que fica com quem, o que fica com o quê. Essa questão é seríssima, especialmente em relação à legislação. A legislação do uso do solo, por exemplo, aqui em São Paulo, que nós participamos enormemente em relação às áreas hídricas, ou seja, os mananciais. Poxa, foi do Estado, foi uma legislação do Estado.
E o município como ficou? Ele disse, vocês fizeram uma legislação do uso do solo, portanto, né, dos mananciais, e nós como é que ficamos? Sobrou muito para o município, muito mesmo, sobrou muito. Vou dar um exemplo bem simples, cemitério. Que assunto é esse cemitério? É local ou é regional? É local, é da vizinhança, o cemitério é local, tem que ser regido pelo município. Mas quando as tumbas, tá certo? Os corpos se diluem e vão atingir o corpo, o lençol freático, evidentemente que transpassa o município. Então, certas coisas têm que ficar, né, sob a autorização e controle metropolitano, outras do município. Questão do metrô, já que estamos falando do metrô, né? Há uma linha do metrô, muito bem, eu tenho que aproveitar o metrô o mais possível do ponto de vista da racionalidade do seu uso. Não pode ter nem muita gente, porque então eu desfaço todo o instrumento, ou seja, todo o equipamento, nem posso ter o quê? Ninguém lá, né, procurando o metrô, porque senão eu tenho o quê? Um excesso de investimento, sem precisar. Então, o que tem que fazer em termos metropolitanos? A região metropolitana exige, nesse caso, como serviço comum de interesse metropolitano, uma legislação do uso do solo, tal que, no metrô, temos uma margem de território, uma margem, portanto, de solo, que tem que ser regulado em termos máximos e mínimos pela região metropolitana, pelo Estado. Nesse caso, porque ele que faz, ele está ligado a ele, o metrô. Dentro dessa margem, o município pode agir? Pode. Dentro da margem pode agir. Então, não exclui o interesse privado, o interesse local e nem o interesse regional. Essa composição é que tem que ser sempre ensaiada do ponto de vista da estruturação, inclusive da legislação, porque existe a legislação complementar, existe a legislação comum, existem vários tipos de competências que permitem fazer esses ajustes. Não é fácil fazê-lo, não há dúvida, como diz o Pedretti, é difícil isso de fazer, claro, existem negociações e tudo mais. Outra coisa, o planejamento tem que ser incremental. O que quer dizer incremental? Não pode ser um planejamento justo, pronto, fechado, acabado. Não pode ser assim. Ele sempre tem uma dimensão dialogal permanente entre estados, municípios, até a União, se for o caso, para poder fazer com que se implemente e se ajuste continuamente o planejamento à situação móvel da sociedade econômica e social da região metropolitana. Senão não é possível. Aí, esse planejamento incremental vai ser difícil, porque envolve toda uma dimensão, né, dialogal. E, finalmente, né, aquela questão que o senhor colocou a respeito dos planos, que deviam ser os projetos, na verdade, né, os projetos de execução, precisariam ser sempre aprovados, né, segundo o plano. Em primeiro lugar, é claro que os planos têm que ser legais, para poder que esses organismos financiadores tenham uma base suficiente para poder fazer ou aceitar ou não os projetos. Mas eu quero dizer só o finalmente. Planejamento é racionalização. Planejamento é racionalizar o espaço, as funções, as atividades. Mas ele está situado aonde? Numa estrutura de mercado. Por isso que, muitas vezes, os planos são engavetados, porque não interessa a certos grupos sociais que comandam a cidade, a certos grupos imobiliários, e grupos mais variados que tem. Por isso que a racionalidade não é suficiente para caracterizar o plano. É preciso levar em conta a politicidade, o político. E ele não é fácil, porque o político não é racional, simplesmente. Ele tem uma dimensão de interesses. É interesse, não é a razão, não é a lógica. A lógica não é suficiente para resolver os problemas do mundo e sociais. Há grandes interesses, e os interesses não são harmônicos, infelizmente, eles são conflitivos, eles se embatem, eles se destroem muitas vezes uns aos outros. Então é preciso saber como fazer isso. Para isso, porque a visão crítica básica tem que existir em qualquer que seja, na verdade, instância não só nacional, estadual, mas fundamentalmente metropolitana, porque ela diz respeito a uma cidade metropolitana que é altamente complexa, é de uma complexidade imensa. É isso, obrigado. Obrigado, Araújo. Emiliano. Microfone, por gentileza.
André é a mesma coisa. São Caetano não tem área. São Caetano não tem área mais nenhuma. Nada, nenhuma área. Tudo urbano. Aí tinha que levar para aqui, para Santo André. Porque tinha mais área. Então havia um conflito grande. Senhor Emiliano. Alô. Emiliano, uma última pergunta. Sim, antes de mais nada, agradeço essa mesa aí, essa aula que nós tivemos e as informações muito boas que foram trazidas aqui. Tá? Me ajudem um pouco. O que eu vi? Falta uma entidade político-administrativa metropolitana, que até agora